Olá, amigos. Estamos aqui novamente no Top 5, os assuntos que estão quentes na semana. O nosso Top 5 de hoje vai com o Top 6, porque tem algo muito relevante em relação ao estado de Santa Catarina e nós vamos começar por esse tema. Quem ainda não me segue, segue aí, deputado Alex Brasil, para que a gente possa chegar mais longe com a boa informação. Bom, o primeiro tópico envolvendo o estado de Santa Catarina. Um navio iraniano acabou de aportar em um dos nossos portos, nos portos que são à margem da nossa faixa litorânea do estado de Santa Catarina. O Porto de São Francisco recebeu ali um navio iraniano que está sancionado pela OFAC. É o mesmo sistema que gera a Lei Magnitsky, que tem sancionado alguns ministros aí do STF. Chama atenção porque o estado de Santa Catarina, vocês sabem, é um dos estados de maior prosperidade do Brasil, correndo o risco de tomar uma sanção secundária, porque se está recebendo um navio iraniano que não poderia estar por aqui, pode acontecer um grave problema com o estado de Santa Catarina. Para evitar isso e para poder ter maiores esclarecimentos, a gente acabou de fazer um ofício aqui do nosso gabinete para o senhor diretor-presidente do Porto de São Francisco do Sul, o senhor Cleverton Elias Vieira. Queremos esclarecimentos por que o Porto de São Francisco está recebendo um navio vindo do Irã, que tipo de produto está sendo comercializado lá, correndo o risco de gerar uma sanção grave ao nosso estado de Santa Catarina. Em breve, tendo resposta, a gente grava novamente para trazer essas respostas para vocês. Mas nos preocupa muito esse tipo de atitude, ainda mais ocorrendo aqui no estado de Santa Catarina. Vamos aos outros temas a nível nacional. Primeiro aqui, Adélio tentou eliminar Carlos Bolsonaro. Bom, eu já tenho falado sobre isso em algumas entrevistas, quando o pessoal fala, mas o Carlos nem é de Santa Catarina. O Carlos há muito tempo tem ligação com o estado de Santa Catarina, inclusive com os clubes de tiro aqui do estado de Santa Catarina. Ele vinha treinar aqui no nosso clube de tiro na Grande Florianópolis e numa dessas vezes que ele veio aqui treinar, o Adélio também esteve junto no seu encalço, tentando achá-lo por onde ele passava, provavelmente para atentar contra a sua própria vida. Então, para aquelas pessoas que dizem que o Carlos não tem nada a ver com Santa Catarina, você vê que o Carlos já sofreu uma tentativa de assassinato aqui no estado de Santa Catarina, o que quebra a narrativa de quem está torcendo o nariz por Carlos ser o senador do estado de Santa Catarina. E o Adélio, né, vocês sabem, todo mundo sabe que ele não agiu sozinho, que ele nunca foi um lobo solitário, que ele foi a mando de alguém, de um grupo poderoso de interesse que rapidamente mandou vários advogados de avião logo após a facada no presidente Bolsonaro, e cada vez mais fica claro que ele tentava a todo custo assassinar e tirar a vida de alguém da família Bolsonaro. Próximo tema aqui, Fundação Jorge Soros doou 800 mil para um filme que demoniza evangélicos, um filme inclusive que tem a participação do Brad Pitt. Infelizmente, nós sabemos claramente que esse Jorge Soros está sempre por trás de coisas malignas e, mais uma vez, isso fica comprovado quando ele decide doar 800 mil para um filme que está tentando demonizar os evangélicos. É uma lástima, né? Mas com certeza esse filme não vai prosperar e cada vez mais o Trump tem apertado o seco contra o Soros. Lá nos Estados Unidos ele já não consegue mais atuar como ele vinha atuando antes, para desespero dos democratas, que sempre contaram com seu dinheiro para fazer as suas campanhas. Espero eu que muito em breve, não apenas o Soros, mas o seu filho, estejam bem atrás das grades pelas mãos do governo Trump. Próximo assunto, por que Marco Rubio pode ser um obstáculo para a aproximação entre Lula e Trump? Eu não acho que ele vai ser um obstáculo, eu acho que ele vai ser uma muralha da China para mais, porque o Rubio é, com certeza, dos que estão ao lado do Trump, um dos mais ideológicos. Um cubano que conseguiu se livrar das garras do socialismo, foi para os Estados Unidos, lá fez uma linda carreira, chegou ao Senado e agora, como um dos braços fortes do governo Trump, o Trump coloca ele para negociar com o Brasil o fim das sanções e o que mais pode vir a acontecer. Lógico que o Brasil, hoje governado pelo Lula, e como o Alckmin sendo vice, dificilmente vai conseguir avançar nas tratativas. E a gente sabe que o Marco Rubio já falou que, além do Moraes, todo cidadão brasileiro que tentasse protegê-lo iria tomar a mesma sanção. Então, eu acho que o Trump, mais uma vez, deu uma cartada de mestre dizendo para o Lula negociar justamente com o Marco Rubio. Mais um tema aqui, concordo que algumas penas do 8 de janeiro ficaram elevadas, diz o ministro Barroso.
O ministro reconhece que o crime de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito não deveriam acumular. Segundo ele, deveriam ter penas entre 2 anos e pouco. Impressionante como Barroso, agora ele deu um cavalinho de pau e mudou a sua forma de agir, né? Ele que era antes todo valentão, desde que começou a entrar Magnífico para alguns ministros e cancelamento de visto dele e de parte da família dele, inclusive os filhos tendo que sair dos Estados Unidos, ele que investiu um patrimônio alto nos Estados Unidos, agora parece um gatinho de tão manso que está. Então, convenhamos, tem muita gente aí que está preocupado com o que a Magnífico pode causar na vida desses ministros. E o Barroso é um dos que mais demonstra ter recuado e está hoje falando coisas que a gente jamais imaginou que eles poderiam falar. Pelo menos está claro agora que ele reconhece que as leis foram duras demais, severas demais para quem não cometeu crime algum. Fechando o top 5, Gonê pede ao STF que arquive a ação contra Bolsonaro e Braga Neto. Não é que ele está querendo que arquive essa que está condenando os dois lá no tal inquérito do golpe. Aqui tem outras ações, tem outros inquéritos que também pegavam o Bolsonaro e o Braga Neto sobre a questão do 7 de setembro, sobre a questão dele ter subido no caminhão no 7 de setembro, ter utilizado a máquina pública para fazer uma campanha eleitoral, enfim. O que não faltavam e não faltam ainda são inquéritos contra o presidente Bolsonaro. Como eles já pegaram o Bolsonaro nesse inquérito do golpe, agora o Gonê faz um certo aceno dizendo que esse do 7 de setembro deixa quieto, deixa arquivar, não precisa mais falar sobre isso. Mas, sinceramente, o Gonê está merecendo uma Magnífica há muito tempo, né? Porque tem muita coisa errada com o aval da PGR acontecendo no nosso Poder Judiciário. Então é isso. Essa semana, esses foram os top 5, com um bônus, infelizmente, acontecendo aqui no estado de Santa Catarina, do navio que ancorou num porto catarinense, mas em breve, através desse ofício, a gente vai trazer novas respostas para vocês. Fiquem com Deus, não deixe de compartilhar e curtir as nossas postagens.